Olá, está no ar o 4º episódio do podcast da Câmara com a temática do Maio Laranja, do Faça Bonito, que é uma campanha nacional de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu sou Priscila Adélia, aqui comigo o presidente do Conselho Tutelar de Parnamirim, Matheus Richardson. Hoje nós vamos conversar com a assistente social, que é coordenadora da assistência social da Maternidade Divino Amor, Renata Rocha, para falar sobre o programa Acolher. Renata, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Obrigada pela possibilidade de falar sobre o programa Acolher. Obrigada, Matheus. Obrigada, Priscila. Será um prazer participar. Então, vamos começar explicando, o que é o programa Acolher, como é que ele funciona. O programa Acolher, ele é um programa que atende a crianças, adolescentes e mulheres, meninos e meninas, meninos até 13 anos de idade, em situação de violência sexual. Não? São meninos e meninas e mulheres do município de Parnamirim que chegam na maternidade para serem acolhidos por uma equipe multiprofissional, nos casos de violência sexual. Renata, quantos atendimentos vocês tiveram em 2025? E se existe alguma percepção em relação aos meses? Se existe um mês de férias, que vocês tiveram um número maior de atendimento? E como a vítima chega até o programa? É por encaminhamento, demanda espontânea? Os pacientes, né, em situação de violência sexual, eles geralmente chegam ou encaminhados pela DPCA, podem também ser encaminhados pelas UBSs, mas existe também o encaminhamento da demanda espontânea. O próprio Conselho Tutelar, que é um grande parceiro nosso, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Então, a maternidade, ela acolhe esses pacientes através do que a gente chama das políticas setoriais, né? Então, tanto a assistência social, como a assistência sociojurídica, Conselho Tutelar, Ministério Público, DPCA, DEAN, por exemplo, os CRAs, os CREAs, as UBS, todos esses serviços, eles encaminham para a maternidade. Mas também é importante ressaltar que, se existir alguma situação de violência detectada no município e que este paciente, esse usuário, precise do serviço, ele pode procurar a maternidade sim. Chegando na maternidade, informando que precisa ser acolhido pelo programa Acolher ou que precisa ser acolhido por uma situação de violência sexual, toda a equipe ela já está ciente e a gente já começa o nosso fluxo do acolhimento psicossocial. E em relação aos casos, realmente tem alguns meses que a gente observa maior incidência. Por exemplo, no mês de fevereiro de 2025, a gente teve um registro de um número significativo de 8 pacientes, né? Mês de maio foram 7. Tem alguns meses que a gente leva em consideração, por exemplo, algumas datas como carnaval, né? Ou período de férias. Então, é interessante a gente até ressaltar para a sociedade, para as comunidades, que a violência sexual ela é uma violência silenciosa, é o que a gente chama de muro do silêncio, de vozes silenciadas. Então, às vezes, essa criança, esse adolescente, ele está em situação de violência que muitas vezes é uma violência, pode ser doméstica, intrafamiliar, e que só é realmente relatado quando ele se sente mais confiante. Às vezes é uma pessoa que ele chega, que sente essa confiança e retrata. Então, seja na escola, por exemplo, que é um grande aliado, e que as pessoas precisam realmente ter essa percepção que existe no município esse programa Acolher, não é? Então, meses com datas comemorativas têm um reflexo muito importante nos dados referente ao programa Acolher. Como é esse funcionamento? Funciona 24 horas, é um regime de plantão? Como é lá? Funciona 24 horas. A maternidade, ela está preparada, a sua equipe multiprofissional, ela está preparada para acolher esses pacientes 24 horas. O serviço social, por exemplo, que é porta de entrada do acolhimento, né? O paciente, ele chega pela recepção, então ele chegando na recepção, ele vai fazer um boletim de atendimento, ele vai preencher uma ficha com suas informações. A gente solicita o cartão SUS, não é? Alguns documentos de identificação. Se for criança, vai com um acompanhante, que geralmente é o responsável.
E chegando na maternidade, ele passa da recepção, já é direcionado por uma sala que é do programa Acolher. Lá ele será acolhido pela equipe multi, né? Serviço social, psicologia, e a gente chama a equipe médica também, enfermagem, então 24 horas. Como eu falei, né, são meninos até 13 anos, né? Eu vou aproveitar para falar sobre essa questão que eu acho que é importante, até para que não cheguem encaminhamentos e a gente precise de redirecionar, e aí se torna até um processo de revitimização. Então, meninos a partir de 13 anos, a gente caminha para a UPA. Então, funcionamos 24 horas, sim, final de semana, à noite, o horário que for necessário. Tanto as pessoas podem procurar, a população em geral, como os serviços podem encaminhar, sim. Quais são os exames que são realizados? Lá nós fazemos vários procedimentos, né? A gente tanto faz o acolhimento, que a gente preenche uma ficha chamada SINAM, que é a notificação compulsória. Vale ressaltar que essa ficha ela é muito importante. Então, na maternidade, quem preenche essa ficha é o serviço social, porque a partir dessa ficha ela vai gerar dados e operacionalizar políticas públicas, né? Ela vai para o CCIH, Vigilância. Mas é feito também o atendimento à psicologia, na urgência emergente. O primeiro acolhimento é feito na maternidade, então esse paciente ele vai ter esse acolhimento e esse atendimento psicológico. Vai ter também a parte do laboratório, que é feito enfermagem junto com a equipe médica, faz a parte do exame e até 72 horas, ressalto, 72 horas é feita a profilaxia, que seria o quê? Aquele coquetel de medicamentos, exame sanguíneo e a parte também da coleta de vestígio, que é feito pela equipe médica, né? Para a questão dos encaminhamentos, detecção das ISTs, que aí já segue um outro fluxo, que eu vou falar mais adiante, né, que envolve os serviços da rede. Mas é feito, sim, o atendimento médico, a parte de medicamento, a parte do exame, e é que a gente chama da profilaxia, né? Seria o coquetel de medicamentos necessário para os casos de violência sexual. Renata, quais profissionais participam da equipe multidisciplinar que atua diretamente no programa? E também nos fala um pouco sobre o local que as crianças têm, né? A sala lúdica, que foi uma luta época do Conselho Tutelar junto ao Ministério Público, a sala lúdica, né? Com esses profissionais que estão ali para atender, né? Queria que você nos desse um passo a passo, desde a recepção, né, até o profissional técnico que atende a criança ou adolescente. Então, quando esse paciente chega, a gente tem o cuidado de que ele já seja direcionado para uma sala, que é a sala específica do programa Acolher. Então, nessa sala nós temos a maca, né, que é para o exame necessário, porque quando esse paciente chega, a gente já contacta toda a equipe, ele já passa da recepção para a classificação de risco, a enfermagem, vê pressão, né, vê tudo que for necessário, dependendo do estado emocional e de saúde desse paciente. Por quê? Porque a gente tanto acolhe os casos de urgência e emergência, como o que a gente chama de violência crônica. Então, quando chega uma paciente que sofreu violência há uma semana, que não está dentro das 72, mas a gente acolhe. Então, faz esse acolhimento inicial, recepção, enfermagem, aí chama serviço social, psicologia e equipe médica. Nesta sala, os 3 profissionais vão chamar o que a gente chama de prontuário. Então, vai ser preenchido um prontuário, o SINAM, não é aquela ficha que é de notificação, e lá o serviço social vai ver todas as orientações. Se ele foi assistido pelo conselho, né? Se ele tem algum benefício social, a gente faz o que a gente chama da caracterização socioeconômica. E a psicologia faz o que a gente fala do atendimento psíquico, que envolve também a parte lúdica, né? O ludodiagnóstico, que é feito com essa criança, um atendimento que seria só a psicologia e a criança, né? Então, no momento inicial, a gente acolhe a família. Se for criança e adolescente, se for mulher, a gente faz o acolhimento da mulher. E depois, a psicologia faz esse atendimento voltado para a parte lúdica. A gente tem uma sala equipada com brinquedos, com jogos e com a maca, né, com todos os instrumentais necessários para esse exame. Então, e temos também, no programa Acolher hoje, temos também um espaço que é hoje com a geladeira da coleta de vestígio, né? Então, que só sai da instituição sobre ordem judicial
e fica lá, não é? Então, é um material que ele é sigiloso, é um material dessa coleta das 72 horas. Então, é um programa complexo porque envolve não só a parte da assistência em saúde, mas envolve também a assistência socio-jurídica, que aí a gente contacta o Ministério Público. Renata, você detalhou aí muito bem como é que funciona o cuidado que vocês têm com essas crianças e adolescentes, mas eu acredito que ainda exista a questão da desinformação, uma preocupação, que é uma preocupação natural que as famílias tenham, né? De que como é que será que vai ser esse atendimento? Como é que a gente pode, você já explicou aí muito bem, mas como é que a gente pode reforçar todo esse cuidado, convencer a essa família que está nos assistindo de que sim, essa criança, esse adolescente, ele vai ser respeitado, ele vai ser acolhido e não, ele não vai passar por mais sofrimento ali no atendimento disponibilizado pelo serviço de saúde do município. Como o próprio nome diz, programa Acolher, né? Então a equipe ela é capacitada para fazer esse acolhimento de forma sigilosa, de forma ética, né? E a gente procura garantir a essa família que assim que essa paciente for atendida, a gente já contacta imediatamente a rede de proteção. Então, a gente contacta o Conselho Tutelar, a gente contacta a DPCA, a gente contacta o MP e esse agressor, ele deverá sair desse convívio com essa criança, né? Porque se for um agressor que for uma violência intrafamiliar, ele será chamado, notificado, será chamado tanto, né, pelo Conselho como pela Justiça, para que saia desse convívio. E se for um agressor externo, não é, da comunidade, aí a gente também contacta e será também chamado. Então, essa pessoa em situação de violência sexual terá sua proteção e será imediata. E, além disso, a gente também contacta, se for necessário, a UBS, o agente de saúde. Então, é toda uma articulação da rede. Essa família ela terá toda a sua proteção necessária e assistência também, porque a gente sabe que essa violência ela é complexa, né? Ela é multifacetada. Então, existe o medo, né? Existe a ameaça, mas que é muito importante saber que no nosso município Parnamirim a gente tem uma instituição que acolhe, né? Então, no momento que ele chega, ele vai ter todas as garantias sociais, psíquicas, o sigilo profissional e assistência no que se refere à continuidade do tratamento, porque a gente sabe que se demorar muito, não é? Existem questões que envolvem inclusive as ISTs e a gente precisa de tratar. O atendimento é equipe multidisciplinar, é assistente social, psicólogo, quem mais? Ginecologista, enfermeiro, pediatra. E fora da rede a gente conta com o SAI, que é a parte da infectologista, e o CIS, que é o atendimento psicológico. E fora isso, a gente tem também, não é, o Conselho Tutelar, que também entra como um grande suporte, delegacia. Então, nós temos na maternidade uma equipe multi e na rede de assistência também. Renata, na expectativa do pós-cuidado, né? Como é dado esse acompanhamento psicológico às vítimas, né? O acompanhamento psicológico, social, a longo prazo, né? Vocês é porta de entrada, né, da vítima, vocês fazem esse acompanhamento posteriormente depois, como é que é junto à rede de proteção, como é articulado isso, principalmente o pós, né? Sim, é uma preocupação que nós temos. O Acolher é um programa de unidade hospitalar, urgência e emergência, né? Então, o nosso papel é fazer esse primeiro acolhimento, o acolhimento inicial. Mas, como eu relatei, em seguida a gente contacta a rede. Através de quê? De um relatório ou de um relato social. Então, o nosso acompanhamento se dá, sobretudo, né, com o Conselho, que é um grande parceiro nosso, com o CREAS, né, Centro de Referência Especializado da Assistência, que são os casos de violação de direito. Então, a gente acompanha, encaminha e acompanha. Mas, no momento que a gente dá esse segmento à rede, aí a rede é quem faz o seu papel, né, de prestar assistência. O SAI também, ele tem um acompanhamento longo, né? Então, a gente faz o agendamento, o nosso controle também, a gente agenda, manda relatório, vê se teve a ciência, se eles receberam o relatório para a parte, por exemplo, da infectologia. E a psicologia da maternidade faz essa articulação com
o ambulatório, né, de psicologia, que a gente sabe que a violência sexual ela traz muitas sequelas, muitas questões relacionadas aos traumas, fobias, angústias, depressão. E aí eu chamo a atenção, aproveitando a fala, que qualquer serviço, qualquer unidade, qualquer comunidade, porque é uma responsabilidade não só do poder público, mas também da sociedade civil, eu queria chamar a atenção disso, a responsabilidade é nossa, se identificar, não é, algum comportamento diferente, seja de uma criança, no ambiente comunitário ou no ambiente escolar, não é? Ele pode contactar seja o conselho, seja o CREAS, seja a maternidade, mesmo numa questão de uma suspeita, não é? Então, se existe a suspeita, a gente precisa de buscar a proteção desta criança, deste adolescente, deste adolescente e desta mulher. Renata, você como assistente social, futura psicóloga, não é isso? O que é que você avalia que é a principal dificuldade? Por que é tão difícil? E a gente tem que estar sempre debatendo esse tema e fazendo esse apelo para as pessoas, não só, você acabou de reforçar, que não é apenas uma responsabilidade das instituições públicas, mas também de cada um enquanto cidadão. Por que ainda é tão difícil a gente combater, a gente enfrentar essa violência contra as nossas crianças e adolescentes? É difícil porque a violência, ela se dá, como eu falei inicialmente, no silêncio, né? Então, a vítima, a pessoa em situação de violência, às vezes não é um assédio, é uma forma de violência, né? Às vezes um toque indesejável é uma violência, as pessoas não têm consciência. Você acha, às vezes, que o abuso sexual, violência sexual, é apenas quando ocorre o ato. Mas, às vezes, uma palavra dita imoral ou um toque indesejável já é o início de uma situação de assédio sexual. Ou também, por exemplo, um caso que a gente já identificou, uma criança que observa que tem um adulto olhando pela fechadura da porta, né, que a gente chama de voyeurismo. Isso também é uma forma de abuso. Então, se torna difícil porque, às vezes, você vive uma situação de abuso e você acha que aquilo é normal. Então, se alguém identifica uma situação que está lhe causando desconforto no que envolve a parte da sexualidade, procurar um serviço. A denúncia, ela também pode ser anônima, né? Então, assim... Diz que sim, ela é anônima, né? Isso. Então, a denúncia pode ser anônima. Procurar um serviço desse também vai ser sigiloso, né? E cabe o relato. E o segmento é dado pela equipe, né? Então, a preocupação é apenas de registrar. Então, se existe alguém vivenciando algo que seja oportuno, agressor, que esteja realmente denigrindo as questões físicas, psicológicas envolvendo a sexualidade, vale a pena procurar uma equipe capacitada, seja no CREAS, seja no conselho, seja na maternidade Divino Amor, para ter esse suporte. E eu ressalto, mais uma vez, a escola tem um papel muito importante. Então, esse professor, esse educador, né, se ele identifica esta criança com um comportamento que ele se torna diferente do habitual, ele não gosta de um toque, o toque lhe deixa incomodado, ele muda o comportamento, então é um caso de alerta. Então, qualquer situação de mudança de comportamento, procurar um serviço para investigar. Pode não ser, mas existe a suspeita por ser algo tão silencioso. É o que eu chamo das vozes silenciadas. Renata, a gente sabe que o programa Acolher no município e no estado, né, é pioneiro, né, em relação à coleta de vestígios, à profilaxia das 72 horas, nessa perspectiva de ações, de divulgação. O que o núcleo, a maternidade tem feito, né, para essa divulgação ampla na rede, porque a gente sabe que muitos profissionais desconhecem, né, o próprio serviço que o município ele oferta. E aí vocês têm feito alguma ação imediata, né, nas unidades de saúde, nos CRAs, que divulgue, né, amplamente. Eu lembro que o ano passado a gente moveu
uma ação diretamente, né, com a maternidade, o Ministério Público, pedindo isso nas mídias do município, né? A gente teve um alcance muito bom. Mas em relação a esse ano, o programa Colheita tem feito esse trabalho de conscientização dos serviços, né, do que o município tem ofertado? Esse ano nós já começamos uma campanha, inclusive a gente faz parte hoje do Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil, não é? Já participamos de 2 reuniões, que é com a assistência social, conselho tutelar. É uma meta para o selo Unicef, né? Para o selo Unicef. E a gente vai ter uma formação na maternidade dia 28 sobre o programa Colher, né? O Condica convidou uma profissional para falar sobre o atendimento às crianças e adolescentes em situação de violência sexual. E nós vamos também fazer vídeos educativos, tanto para os profissionais, porque a gente sabe que no hospital existem profissionais que chegam, profissionais que saem, né, em cooperativa. Então, a gente vai fazer um trabalho junto ao NEP, Núcleo de Educação Permanente do hospital, para capacitar os profissionais que atendem. E, paralelo a isso, também a gente vai colocar na sala de espera, que a gente tem um programa Sala de Espera. A gente faz sempre nessas datas comemorativas no Ministério da Saúde. A gente vai fazer dia 18 de maio o Sala de Espera no pré-natal de alto risco. A gente vai fazer a semana. A gente trabalha o folder, a gente tira dúvidas e geralmente depois sempre vai alguém no setor pedir alguma informação. Então, como a maternidade também, aqui se ensina SUS, né? Nós temos residentes, nós temos estagiários, nós temos de vários cursos. Então, a gente trabalha junto com o aluno esse projeto de educação em saúde. Mas eu acho que também seria interessante, Matheus, até como sugestão, que a gente pudesse fazer um momento, não é? Junto, acho que as UBS, sim, que é um grande parceiro, a gente necessita, não é? De ter essa discussão, de trazer, porque existem dúvidas, não é? É um programa que ele se torna complexo, às vezes você não sabe para onde encaminhar. É maternidade, é UPA, não é? E aí eu acho que vale a pena a gente ter um momento, maternidade, conselho, porque eu acho que a situação de violência sexual é uma situação que não é um mês, né, específico. A gente dá alusão a esse mês, né? Eu acho que é importante sim, mas é um trabalho que ele é sistemático, ele é cotidiano. E ele precisa realmente dessa parceria, né? Então, se a gente capacita, se a gente articula melhor, seja com as UBSs, com as escolas, né, com a parte sociojurídica, a gente vai conseguir ampliar e acolher mais pacientes. Esse trabalho que foi feito ano passado, a gente observou que a gente conseguiu acolher mais pacientes na maternidade. É bom e é ruim. É ruim porque a gente vê que existem muitas crianças sendo agredidas. Existe essa suspeita e chega e é confirmado em muitos casos. Em outros, não. Mas veio. Mas se a gente não divulga, então vai ficando esquecido, né? Então, é importante a gente aumentar, ampliar. E a gente sabe que as políticas só surgem quando a gente demanda e mobiliza, né, essas ações. E aí vai para a agenda e a gente consegue ampliar. Renata, você teria nos atendimentos de 2025 um dado ou uma ponte que ligasse um território hoje que se torna mais vulnerável no município, um bairro, para gente explicar ao pessoal de casa, né, que muitas das vezes a questão social ela não é um pontapé para a violência, né? Que muitas pessoas pensam isso. E a gente tem territórios grandes hoje, Parnamirim, como Nova Parnamirim, Cajupiranga, Nova Esperança, Passageiras, são territórios muito grandes que a gente sabe que os índices de social, né, não é equiparado, né, um ao outro. Vocês teriam esses dados de 2025 dos bairros, dos territórios que hoje vocês recebem essa demanda de violência sexual? Nós temos aqui, não, mas nós temos. E assim, é importante a sua fala porque a violência sexual, ela não está relacionada exclusivamente à questão da pobreza, né? Sim. A gente sabe que a violência ela é uma das expressões da questão social, mas que ela não é reflexo. A violência sexual ela não está relacionada só a questões que envolvem etnia,
questões econômicas, questões de gênero. Por exemplo, existem muitos meninos que são agredidos, mas por a gente viver numa realidade nordestina, em algumas situações machistas, etc., muitas vezes esse menino não chega para o atendimento, mas existem muitos meninos. Se a gente vê os dados, tem mais meninas do que meninos. Existe uma variedade de bairros, não só bairros em regiões mais periféricas, a gente recebe vários bairros da nossa cidade. Renata, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui. Tem mais alguma informação, algo que você gostaria de destacar? Eu gostaria de pedir à sociedade, né, pedir às pessoas que estão nos assistindo nesse momento, para dizer que existe um local, né, que acolhe, um local que busca a garantia de direitos, que busca a qualidade de vida dessas pessoas em situação de violência. Porque são pessoas que estão vivenciando uma realidade que ela é muito triste. E elas precisam de profissionais, de familiares, de amigos, que estenda a mão e que leve para os lugares que a gente está aqui como profissionais para acolher. Então, existe o programa Acolher e para a gente é importante e eu me sinto muito grata de poder ter essa oportunidade e falar que nós estamos aqui para garantir direitos, sim. Muito obrigada. Vamos divulgar, então, o telefone para contato e o endereço, a localização da maternidade. O telefone é um telefone específico do programa Acolher, é o 998006309. E o programa Acolher acontece dentro da maternidade Divino Amor, que está localizada na Avenida Tenente Medeiros, 145, no centro aqui de Parnamirim. Mataus, uma satisfação tê-lo aqui comigo mais uma vez no último podcast da nossa série, né? Nós gravamos 4 episódios, esse é o nosso último justamente para divulgar, para que toda a população, toda a comunidade conheça, saiba que existe o programa Acolher, conheça, se informe e que a partir disso a gente consiga transformar um pouquinho a vida, melhorar a vida das nossas crianças e adolescentes. Uma satisfação muito grande, Priscila, né? A gente dividir essa bancada, esses 4 episódios, né? Falar da importância, né, do combate, do enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes. No município nós temos avançado, né, em algumas políticas públicas e isso é o que me deixa mais satisfeito, né? Enquanto conselheiro eu sempre dizia isso, né? Se no meu mandato eu conseguir salvar uma vítima, uma criança, já era o suficiente. Então, agora no dia 18, né, nós estaremos indo a Brasília, né, o Conselho Tutelar 1 e 2, a fim de participar, né, da revisão do Plano Nacional, né, de enfrentamento. E a gente traz essa bagagem para Parnamirim já para atualizar o nosso plano municipal de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes e dar continuidade, né, dar firmeza a isso, né? Eu sempre digo isso, enquanto tiver uma criança e adolescente em sofrimento, sempre estará um conselheiro tutelar atuante, né? Nós estamos aqui para isso e a nossa missão, né, Renata, é essa, isso, né? Cuidar de vidas, cuidar de pessoas, né? Então, quero agradecer, Priscila, pelo espaço. Acredito que o espaço muito bacana, as visualizações muito boas, né? E a gente só tem que avançar, né? Agradecer ao presidente da casa, né, Dr. César Maia, que abriu o espaço, né, que tem essa sensibilidade pela pauta, né? E próximo ano vamos garantir orçamento, né, para que as políticas públicas possam funcionar no município. Porque sem orçamento a gente não garante a política, né? Isso. Então é uma promessa que eu firmei com o presidente da casa, né, justamente essa. Quando a lua chegar no município, vamos garantir orçamento para trabalhar essa política pública de forma mais atuante nos territórios. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez a Renata, né? Obrigada, eu que agradeço. Por toda a atenção, disponibilidade de vir até aqui conversar com a gente. Este foi o nosso episódio de hoje. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.